Pessoal, a determinação do sexo, geralmente ela vai acontecer, na maioria das espécies, por genes situados nos cromossomos sexuais. Na maioria dos vertebrados, incluindo a espécie humana, as fêmeas elas apresentam cromossomos sexuais idênticos, XX, como vocês conseguem visualizar aí na imagem. E os machos eles vão apresentar XY. Na fecundação, os gametas são formados por um processo de meiose, ou seja, essa célula ela vai doar metade dos seus cromossomos. Dessa forma, cada gameta vai apresentar a metade dos cromossomos, nesse caso aí os cromossomos sexuais do indivíduo. Como o homem ele apresenta XY, ele vai doar ou X ou Y. E a mulher apresenta XX, ela só pode doar gametas X. Então, quem é que vai determinar o sexo? O homem. Por quê? Porque ele apresenta cromossomos sexuais diferentes. Bem, o sistema XY, ele é um tipo de sistema existente em humanos, onde o macho ele vai apresentar dois tipos de gametas, o X e o Y, e a fêmea vai apresentar XX. Então, a gente costuma dizer que o XX é chamado de sexo homogaméticos, pois apresentam dois gametas iguais, e o X e Y, que vão apresentar dois cromossomos distintos, dois cromossomos sexuais distintos, eles são chamados de heterogaméticos. A região ímpar do cromossomo X, ele pode conter três doenças, né, que está diretamente correlacionada com o cromossomo X, que é o daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular. Que são mais comuns em homens, porque eles também possuem cromossomo X. A região ímpar, Y, a qual faz parte em homens, né, que acometem o desenvolvimento de testículos, o cromossomo X, ele também vai apresentar, vai conseguir desenvolver algumas características típicas de homem. A gente pode citar a hipertricose auricular, que é o desenvolvimento de pelos nas orelhas. A região homóloga do cromossomo X e Y podem desenvolver também, pessoal, a cegueira, pois a cegueira tanto está contido no cromossomo X, quanto também está contida no cromossomo Y. Aqui, pessoal, a gente consegue visualizar dois tipos de sistema, o sistema ZW e o sistema Z0. O ZW, ele vai acometer alguns peixes e aves, e o sistema X0, ele está presente nos insetos. O sistema ZW, nesse sistema existe que a fêmea ela vai apresentar dois cromossomos sexuais diferentes, o Z e o W. E o macho ele vai apresentar dois cromossomos sexuais iguais, diferente lá na espécie humana, né? Quem vai apresentar dois cromossomos sexuais iguais vai ser a fêmea, o macho, lá na espécie humana, que vai ser heterogamético. E no sistema X0, que vai acontecer em insetos, a fêmea ela vai apresentar dois cromossomos sexuais e o macho vai apresentar apenas um cromossomo sexual. Então, se o inseto ele apresentar X0, ele vai ser do sexo masculino. As heranças ligadas ao sexo, pessoal, são heranças que estão diretamente correlacionadas com cromossomos sexuais. Nesse caso aqui, a gente consegue identificar o daltonismo e também a hemofilia, que são doenças que estão ligadas ao cromossomo X. A herança materna, os filhos, eles
vão herdar genes do cromossomo X, apenas da mãe. Enquanto que as filhas mulheres, elas herdam tanto genes do cromossomo X da mãe, como também elas irão herdar genes do cromossomo X do pai. E por isso que a gente consegue identificar homens mais hemofílicos e também homens mais daltônicos do que até mesmo mulheres. Mas por que que isso acontece, professora? Porque basta o homem apresentar o cromossomo, herdar o cromossomo X da mãe com o gene portador tanto do daltonismo quanto da hemofilia, que essa anomalia genética ela vai se manifestar, ela vai estar presente no homem. A mulher não, ela precisa carregar tanto o gene da mãe como também do pai. Então, professora, para uma mulher nascer daltônica, ela precisa tanto que o pai dela seja daltônico, obrigatoriamente o pai dela vai precisar ser daltônico, e a sua mãe, pelo menos, vai ter que ser portadoras dos genes para o daltonismo. E para o filho ser daltônico, basta que a mãe seja daltônica para ele ser daltônico. Então, a gente consegue identificar que as heranças ligadas ao sexo, elas vão se manifestar mais em pessoas do sexo masculino. E aqui, pessoal, a gente consegue identificar uma herança que ela vai ser restrita ao sexo. Que herança é essa, professora? A hipertricose auricular, que é o desenvolvimento de pelos dentro da orelha. Essa anomalia, esse tipo de herança, ela vai estar diretamente relacionada com o cromossomo Y. Por isso que essa doença, essa anomalia, essa herança ligada ao cromossomo X, ela vai desenvolver, ela vai aparecer apenas em homens. Porque esses genes eles vão estar localizados apenas no cromossomo Y e são chamados de genes holândricos. E aqui, pessoal, a gente consegue identificar uma herança que vai ser influenciada pelo sexo, e aí a gente tem a calvície. A calvície ela vai ser condicionada por um gene dominante. Nas mulheres, ele vai se expressar apenas em dose dupla. Então, para uma mulher ela apresentar a calvície, esses genes eles têm que se manifestar em dose dupla, certo? O gene C ele vai atuar como dominante na presença do hormônio masculino, a testosterona no caso, e pode se expressar mesmo em dose simples, como as mulheres possuem baixíssimas quantidades desse hormônio, o gene em dose simples não é suficiente para se expressar. Então, pessoal, a aula de hoje a gente falou de algumas heranças que são influenciadas, restritas e ligadas a cromossomos sexuais, tanto X quanto ao Y. Pessoal, um ser diploide ele vai apresentar 46 pares de cromossomos, ou seja, 2N vai ser igual a 46. Desses 46, 44 cromossomos são autossomos, que vão ser responsáveis por diversas características, formação de órgãos, né? Então, vai estar correlacionada com outras características. E o heterossomos, que vão estar diretamente correlacionados com as cromatinas, né? Com os cromossomos sexuais, X e Y ou XX, esses cromossomos, eles vão ser responsáveis pelas características tanto masculina como também características femininas. Nesses cromossomos que vai ocorrer a determinação do sexo.
E a gente vai ficando por aqui. A gente trabalhou genética do sexo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.